Olá pessoal, vamos para mais uma aula vídeo, aula 6 e 7, membrana plasmática do caderno vermelho, tá bom? Terceiro ano, terceira série, vamos começar aí, tá bom? Só dando uma justificativa, por que você está dando essa frente setor B, Canelli? Porque eu combinei com o Fred, ele dá a parte, o setor A, tanto no curso como terceiro, e eu o setor B, tanto no curso como terceiro, ok? Qualquer problema, vocês me falem, tá? Então vamos começar com membrana plasmática, envoltório celular. Retomando um pouquinho, lembrando um pouquinho do passado, quando a gente começa a falar de célula, fala assim, quais são as estruturas básicas de uma célula? A gente fala assim, ó, membrana, citoplasma, DNA nuclear e ribossomos. Toda célula eucariótica, procariótica, organizada, desorganizada, tem que ter isso. Então a gente vai começar com uma das estruturas fundamentais da célula, que é a membrana plasmática. Membrana plasmática, lipoproteica, e devido a essa composição lipídica, fosfolipídica e proteica, ela tem uma propriedade super importante. Permeabilidade é passar. Seletiva, escolhe. Então, a membrana plasmática, ela escolhe tudo que entra e o que sai da célula, gerando sua função, que é o transporte celular. Beleza? Ela é extremamente pequena. Microscopicamente, ela é em nível de angstrom. Angstrom é a 10ª milionésima, ou seja, 10ª milionésima parte do milímetro significa que ela é 10 milhões de vezes menor que o milímetro. Então, ela só pode ser visualizada ao microscópio eletrônico, tá bom? Isso foi uma questão de vestibular. Não dá para se visualizar em outro microscópio comum, somente ao microscópio eletrônico. Tá? Várias foram as tentativas de se modelar os lipídios com as proteínas. E o modelo mais aceito, que é chamado de unidade da membrana, ela propõe que seja como um mosaico fluido. O que significa isso? Mosaico é o jeitão, a estruturação. Como que a membrana plasmática está estruturada? Dupla camada de lipídios, fosfolipídios, certo? Mergulhada por proteínas globulares. É como se fosse um choquito. Você tem o choquito, o chocolate, que é a dupla camada lipídica, e os grãos de arroz são as proteínas globulares, mais ou menos, tá? Então é mosaico, porque é dupla camada lipídica, mergulhada por proteínas globulares, e as proteínas elas mudam a todo momento de forma. Isso permite que a membrana também mude, não é como uma parede celular estática, resistente, que não muda de forma. Não, ela vai mudar e ela vai possibilitar movimentos celulares. Então, os movimentos de pseudópodes, a fagocitose, a pinocitose se devem a essa capacidade de mudança da forma da membrana. Por isso, fluido, tá bom? Então, isso foi uma questão de Unicamp, mosaico fluido. Tá? Dupla camada, lipídica intercalada por proteínas globulares e essas proteínas dotadas de certos movimentos. Belezinha. Vamos lá. A gente tem que falar da função da membrana plasmática, que é transporte celular. Porém, em alguns tipos de tecidos, a membrana plasmática ela vai se modificar, tá bom? Então, essa mudança da membrana plasmática para gerar uma especial função dessa membrana, desse tecido, nós chamamos de especializações da membrana plasmática. Por exemplo, nós temos tecidos de revestimento. Qual a característica do tecido de revestimento? Ter células muito próximas uma das outras, justapostas. E haverá, então, especializações, mudanças da membrana para manter essas células unidas. Essas especializações são desmossomos e interdigitações. Desmossomos é como se fossem o tênis. Você tem o cadarço, que são fibrilas, e você tem as casinhas, que são os desmossomos. Então,
Os cadarços, que são as fibrilas, elas vão unir as membranas e mantê-las unidas. Esse é o desmossomos, botões intercitoplasmáticos. As interdigitações são encaixes em forma de dedos, que permitem que elas se mantenham unidas. Já em outros lugares, em outros locais, a membrana se modifica para absorver nutrientes, intestino. Nós sabemos que a digestão acaba no intestino delgado. Para aumentar a superfície de captação desses nutrientes pós-digestão, nós temos as microvilosidades ou vilosidades intestinais. Elas vão aumentar a área de captação, então elas aumentam a superfície de absorção de nutrientes, as microvilosidades lá no intestino delgado. E nos rins ocorre uma nova absorção de nutrientes, porque senão vai ser excretado, não pode perder. Então nós temos as invaginações, as dobras para dentro. É como se fosse assim, a membrana ela faz isso aqui. Então você vai ter essas aberturas aqui que vão permitir maior reabsorção de nutrientes. Desmossomos, interdigitações, gaps, junções ocluentes, intercluentes, tá? Elas aumentam a superfície de adesão. As microvilosidades aumentam a superfície de absorção de nutrientes. E as invaginações na base, elas vão aumentar a capacidade, aumentar a superfície de reabsorção, rins. Falado isso, pessoal, nós temos uma coisa muito importante na membrana, que é numa região superficial da membrana. Você sabe que a membrana plasmática, ela tem dupla camada lipídica. A cabeça, na verdade, ela tem uma característica hidrofílica, é polar, tá? Devido à presença dos fósforos. E a cauda, que são os lipídios, ácidos graxos, é apolar. Então ela tem uma característica hidrófoba. Aqui em cima, hidrofílica, e embaixo, hidrófoba. Polar, apolar. Tá bom? Isso que permite a passagem das substâncias pela membrana plasmática. Por exemplo, sobre os lipídios, sobre a cabeça dos lipídios, pode se inserir glicídios e formar uma substância que a gente chama de glicolipídios. Sobre as proteínas, glicoproteínas. Essas substâncias glicolipídicas, glicoproteínas, aparecem em todas as membranas plasmáticas e se chama glicocálice ou cutícula. Ou com um X aqui, glicocálix. Na verdade é uma película, certo? É uma superfície da membrana plasmática que permite o reconhecimento de uma célula igual a outra célula. A célula será igual se tiver glicocálix igual, tá bom? Ela será reconhecida como diferente se o glicocálix for diferente, tá bom? Então, o glicocálix é uma película glicoproteica, glicolipídica, que permite reconhecimento celular e, assim, manter a integridade tecidual. Uma vez que na FUVEST, na primeira fase, uma questão que falava exatamente sobre isso. Durante um transplante, foi dada uma rejeição, ocorreu uma rejeição. Isso se deve a quê? As diferenças entre o glicocálix. Eles não se reconheceram, são corpos diferentes, são células diferentes, logo não houve sucesso no transplante. Beleza? Então, falamos o blá 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 da membrana plasmática. Lipoproteica, cabeça hidrofílica, cauda hidrófoba, perguntado, né? Proteínas globulares. Nós vamos ter outras proteínas aqui, proteínas carregadoras, proteínas transferases. Tem uma série de enzimas que vão auxiliar o transporte celular. E nós vamos ter colesterol, aquele colesterol que eu havia falado, né, na aula de lipídios. Os colesteróis eles entram na estruturação da membrana plasmática também, tá bom? São lipoproteínas, tá? Bom, falar da função da membrana plasmática.
Cai muito em vestibular isso, então vocês tomem bastante cuidado. O transporte celular pode ser de dois tipos. Passivo, que não faz absolutamente nada. E o ativo, esse a célula vai ter que dispor de um trabalho para poder realizá-lo. Deu para diferenciar? Eu sempre falo para os alunos, os pequenininhos, né? Eu falo assim, ó, transporte passivo é como se você estivesse no rio que é de corredeira. Você coloca seu bote. Você colocou seu bote, você entrou e o rio te leva para baixo. Te leva a corredeira abaixo. Você está fazendo alguma coisa? Não está. Isso é passivo. Vai a favor de um gradiente. Já o ativo é o contrário. Você está indo, correndo lá pelo rio abaixo, aí tem alguém grita, oh, cuidado, tem um precipício aí embaixo. Aí o que você faz? Começa a remar contra a correnteza. Você vai gastar energia. Isso é transporte ativo, tá bom? Transporte passivo, então, não gasta ATP e a grande característica dele é atingir a igualdade nas concentrações do meio externo e do meio interno. Fica igual, isotônico. O que era hipertônico e hipotônico, que era mais concentrado, menos concentrado, agora vai ficar igual. Essa é a grande característica do transporte passivo. Do transporte ativo é totalmente o contrário. Ele é um transporte que ocorre contra um gradiente de concentração, vai do menos para o mais. Ele gasta energia, ele precisa de mitocôndrias e ele vai manter sempre a diferença de concentrações, mais, menos, dentro ou fora da célula, não sei, mas vai manter mais, menos, tá bom? E para isso ele precisa da atividade das mitocôndrias, tá? Aí que está o problema. Eu preciso de mitocôndria para gerar energia e para manter a diferença de concentração. Se eu provocar algum probleminha na mitocôndria, inibir enzimas, destruir mitocôndrias, cessar a atividade mitocondrial, o que acontece com o transporte ativo? Cessa, para. E aí? Iguala as concentrações dentro e fora da célula, tá bom? Bom, rapidamente, pessoal, o transporte passivo, ele pode ser de três tipos. O transporte passivo, ele pode ser um transporte feito, ele pode ser um transporte feito por difusão simples, difusão facilitada, ele pode ser por osmose, que é o mais importante. Fiz um desenho aqui para ver se vocês entendem. A difusão simples e a difusão facilitada é a passagem de partículas, de sais, de íons, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Isso é natural. Então, por exemplo, você fez uma refeição, você comeu, ocorreu a digestão. Via sangue, vai chegar até as células esses nutrientes digeridos, hidrolisados. Então, quando eles chegam, a membrana plasmática ela é permeável, ela deixa passar esses íons, esses sais, essas partículas. Então, haverá uma força do meio mais para o menos concentrado, do meio onde tem mais soluto para o meio onde tem menos soluto. E vai passar partículas. Isso é difusão. Difusão é a passagem de soluto através de uma membrana permeável do meio mais para o menos concentrado até quando? Até atingir a isotonia, graças a uma pressão de difusão. Tá bom? A diferença a qualidade da difusão facilitada é que na difusão facilitada na membrana existem certas proteínas. Proteínas de canais, proteínas que aumentam os poros, proteínas de passagem, ou então até enzimas permeáseis que aumentam a permeabilidade de substâncias, acelerando, facilitando, dinamizando, maximizando essa passagem, para que ela seja mais rápida. Então, por exemplo, glicose, uma coisa que precisa entrar rapidinho. Então não enrola não, vamos passar logo. Para isso existem proteínas de canais que abrem um portal maior para ela passar. Sempre do mais para o menos concentrado, beleza? Aí vem a osmose, gente. Por favor, preste atenção. Osmose é quando a célula até tenta fazer difusão,
mas a membrana, na sua essência, ela é semipermeável. É como um filtro de café, papel de filtro de café. Ele deixa passar o café coado, mas o pó não. Então ela é semipermeável, deixa passar algumas coisas, não deixa passar outra. A água é o grande transportado na osmose. Osmose é a passagem da água. E a água, já em aulas, nós explicamos para vocês, a água é solvente universal. Tá? Ele é solvente, ele dilui, ele vai para o lado mais concentrado. Então, a osmose é a passagem do solvente, é a passagem da água para o meio mais concentrado, do meio menos rico em água para o meio mais concentrado, pobre em água. Então, aquela situação que você tinha em cima, meio mais concentrado, meio menos concentrado, você tem aqui. Vai tentar fazer difusão, não consegue. Então, quando não ocorre difusão, a passagem da água para o lado mais concentrado. Você vê aqui o volume? Você vê aqui o volume? Olha, está diferente, certo? Isso é osmose, é passagem de água para o meio mais concentrado. Então, você vai ter isso aqui, olha, algumas situações importantes, tipo, ó, a osmose, que é a passagem da água para o meio mais concentrado, ela tem algumas nuances. Aluno, para, pensa, respira, não decore. O que é osmose? É a água indo para o meio mais concentrado. Isso não se diferencia em nenhuma célula, nem vegetal, nem animal, é a mesma coisa. Qualquer célula vai fazer osmose, fazendo com que a água vá para o meio mais concentrado, ou sai ou entra. Então, duas situações clássicas. Se eu pegar uma célulazinha e colocar em meio hipotônico, rico em água, pegar uma célula e colocar em água destilada, em água pura, em água doce, água de rio, água de lagos, são meios hipotônicos, rico em água, pobre em sais. Tá. Quando eu coloco no meio hipotônico, qual a tendência? Olha, toda vez que você tiver uma questão de vestibular falando assim, células foram mergulhadas em meio, é osmose. Não esquenta a cabeça, é osmose. Então a osmose, ela vai permitir a passagem da água para o meio mais concentrado. No caso, vai entrar água, vai entrar água, vai entrar água, vai entrar água, vai inchar. A diferença da célula animal para a célula vegetal é que a célula animal incha, explode, lise celular. A célula vegetal incha, mas a parede celular não deixa ela explodir. A grande diferença está na parede celular, na presença da parede celular que deixa a água entrar até certos limites, deixando ela túrgida, cheia de água. Beleza? Agora, e se eu colocar as células em meio hipertônico, muito concentrado? Água salgada, salgar, certo? Adocicar o meio, calda doce, tá bom? É o meio hipertônico. O que vai acontecer? Você colocou uma célula no meio hipertônico, a água sempre vai para o meio hipertônico. Então agora no caso ela vai sair. No meio hipotônico entra a água para o meio hipertônico. No meio hipertônico sai água para o meio hipertônico. Ela murcha. A célula animal murcha até morrer. A célula vegetal murcha, mas a parede celular não deixa ela murchar até morrer e ela fica num estado que a gente chama de plasmólise. Perda excessiva de água, reduzindo o citoplasma, mas não morrendo. Gente, cansou de cair em vestibular? Salgamento da carne, preservar alimento. Por que se salga a carne? Né? Carne de sal, carne de sol. Né? O que ela promove? Quando você salga, e você vê isso no churrasco, certo? Então você pega a carne lá, a sua picanha, certo? Importada, e aí você salga. O que acontece? Depois de um tempo, você vai ver a água no recipiente que você deixou a carne salgada. Por quê? Porque a água está indo por meio mais concentrado. E o salgamento, ele faz essa desidratação, e onde não há água, não há vida, então a proliferação de organismos decompositores putrefantes nesse meio está comprometido. E uma outra maneira é que esses organismos, em meio hipertônico, vão também se desidratar e morrer. Beleza? Preservando a carne, tá bom? Bom, a gente tem, pessoal, transporte ativo. Vou tirar essas aqui, certo?
colocar aqui do lado, ó. Colocar aqui do lado e vamos ver o transporte ativo. O transporte ativo, ele pode ser de duas maneiras. O transporte ativo, ele vai gastar ATP, ele vai requerer a presença de, como é que se diz? Ele vai requerer a presença da atividade mitocondrial, então é importante. Um exemplo clássico e super importante para nós é a bomba de sódio e potássio. Bomba de sódio e potássio é manter alta concentração de sódio fora da célula, manter a concentração alta de potássio dentro da célula. Naturalmente é assim, ó, muito mais sódio fora, muito mais potássio dentro, membrana plasmática. Qual a tendência natural? Entrar sódio do meio mais para o menos, difusão. Sair potássio do meio mais para o menos concentrado. Então, olha, quando você tem a bomba de sódio e potássio, a natureza de todas as células é ter mais sódio fora, mais potássio dentro. Qual a tendência natural? Entrar sódio, sair potássio. Isso é por difusão. Cada vez que acontece isso, na membrana existem aquelas proteínas carregadoras. Vai falar, não pode acontecer isso. Entrou sódio, vai um carregador proteico específico, uma proteína carregadora específica do sódio, que a gente chama de X, proteína X, e vai retirar contra um gradiente de concentração. O que é contra? Vai do meio menos para o mais, ele vai ter que empurrar, vai gastar energia. Isso é bomba de sódio e potássio. É transportar contra um gradiente do meio menos para o mais, gastando ATP. A mesma coisa o potássio. Quando o potássio sai do mais para o menos, uma proteína carregadora Y, diferente da X, ele vai pegar o potássio aqui fora e vai colocar contra um gradiente dentro. Para isso ele tem que empurrar, ele tem que gastar ATP. Isso é bomba de sódio e potássio. É a manutenção da diferença de concentração graças a um gasto de energia. Pessoal, é isso que permite os movimentos musculares, polarização e despolarização e transmissão dos impulsos nervosos, a circulação sanguínea, o batimento cardíaco, tudo no nosso organismo é mantido pela bomba de sódio e potássio. Perguntas. O que acontece com a bomba de sódio e potássio se as mitocôndrias forem destruídas? Oh, tadinho, morre. Por que morre? Porque haverá difusão igualando as concentrações de sódio e potássio dentro e fora da célula e não tendo nenhuma função básica, quebrando a homeostasia, quebrando o equilíbrio interno, desativando todas as funções do nosso organismo. Beleza? E para finalizar, a gente tem o transporte em massa. Esse transporte em massa, pessoal, é um processo que a gente chama de endocitose, endo para dentro, citose, movimento da célula colocando para dentro, fagocitose, pinocitose. E exocitose, exo é para fora. Então, movimentos da célula para fora, retirando as substâncias de dentro para fora da célula. Para pegar e colocar para dentro, para pegar e colocar para fora, precisa gastar energia. Então, é um transporte ativo. A fagocitose, pessoal, fagos é alimentar-se. Fagocitose é quando você tem uma partícula sólida e a membrana vai fazer uma dobra para fora, uma evaginação. Esse movimento é chamado de pseudópolis e vai englobar a partícula sólida de fora, colocando para dentro, tá bom? Essa evaginação, formando pseudópodes, colocando para dentro, nós chamamos de fagocitose. O contrário, tem uma gotícula de gordura, né? Ela vai se aderir à membrana. A membrana vai dobrar para dentro, ela vai fazer uma dobra para dentro, isso nós chamamos de invaginação da membrana, e para isso ela precisa gastar ATP. Ela forma uma dobra, uma goteira, um canal pinocitótico, colocando a célula para dentro, que a gente chama de pinossomo. Aí são ativados os lisossomos, ocorre digestão, o que é bom fica na célula, o que é ruim, corpo residual, ele é plasmocitado. A membrana pega isso aí e coloca para fora. Beleza? Um abraço a todos.